Olá, professores. Espero que vocês estejam bem. E vamos dar início a mais uma TPC de Ciências da Natureza, intitulado aí Socialização de Práticas Pedagógicas. Nosso objetivo hoje é proporcionar estratégias, atividades e possíveis metodologias para a prática pedagógica no ensino não presencial, e oportunizar um momento de socialização, acompanhamento de ações para a realização das habilidades essenciais do segundo bimestre para o ensino fundamental e médio. Então, esses dois objetivos nós tentaremos cumpri-los trazendo duas professoras para socializar o que elas vêm desenvolvendo nesse período de aulas não presenciais. Para a gente dar continuidade ao ATPC, eu vou ler um poema para vocês, de Cecília Meirelles, e peço que vocês acompanhem a leitura. Tanto o que fazer, livros que não se leem, cartas que não se escrevem, línguas que não se aprendem, amor que não se dá. Tudo quanto se esquece, amigos entre adeuses, crianças chorando na tempestade, cidadãos assinando papéis, 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 até o fim do mundo assinando papéis. E os pássaros de trás de grades de chuva, e os mortos em redoma de cânfora, e uma canção tão bela, tanto que fazer, e fizemos apenas isto. E nunca soubemos quem éramos, e nem para quê. Cecília Meirelles. Esse poema, ele traz uma reflexão aí sobre os tempos, né, que a gente vivencia na atualidade, tempos difíceis, né, que às vezes a gente tem tanto o que fazer e às vezes a gente se perde, né, e a gente nem sabe por que que a gente está fazendo ou continua fazendo as nossas ações. Que esse poema sirva aí de reflexão, né, para o nosso trabalho de hoje, que vocês levem ele aí para a vida de vocês, né, principalmente nesse período tão difícil. Então, para dar início a nossos objetivos, eu vou passar a palavra para a professora Jaqueline. Ela ministra aulas de Ciências, Biologia e Química lá na Escola Nard. Um bom dia a todos, meu nome é Jaqueline, eu sou professora da Escola Francisco Nardi Filho, ministro aula de Biologia, Química e Ciências. Eu fui convidada aí pelos PCNPs Kelsen e Wagner para fazer um pequeno vídeo mostrando alguma atividade que eu estou desenvolvendo com alguma turma lá na minha escola, né? Nessas aulas remotas. Então, eu fiz esse videozinho aqui pelo aplicativo Zoom para poder compartilhar umas telas e mostrar pelo menos uma sequência didática aí com vocês, tá? Então, vou compartilhar uma tela aqui. Quinzenalmente, né, o nosso coordenador da escola pede que a gente faça um planejamento, e aí a gente coloca alguns itens importantes, né, para o nosso controle pessoal das aulas, e tem também um questionário, uma planilha que ele elaborou, a gente vai preenchendo lá, as habilidades já estão lá, né, só vai preenchendo aí a sua prática pedagógica e fica armazenado. Tá? Então, por exemplo, esse é o meu controle pessoal, né? A gente tem aqui componente de biologia, eu escolhi hoje, né, uma turma aí do primeiro ano do ensino médio, ok? Segundo bimestre. Aí a gente coloca assim o objetivo, contemplar algumas habilidades importantes no currículo de biologia, em conformidade aí com o guia de transição, BNCC, facilitar a interação com o uso de ferramentas tecnológicas nessas aulas remotas. Aqui o tema, né, eu escolhi para hoje, consumo consciente, sustentável e responsável, interferência humana e desequilíbrios ambientais. Essa sequência didática é elaborada para 4 aulas remotas, as habilidades a serem desenvolvidas. Identificar e caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outra, no caso, né, dos humanos, compreender a necessidade de responsabilidade socioambiental e uso consciente dos recursos naturais, compreender a dinâmica da interdependência da vida, né, a nossa intervenção aí causando desequilíbrios ambientais. Tá?
Depois aqui temos as estratégias de aplicação. Então, utilizaremos aí o uso das plataformas Google Classroom, que foi o que a escola escolheu aí para envio de atividades para os alunos, receber o feedback deles. Atividades da apostila do Caderno do Aluno, volume 2, pesquisas na internet, vídeos, textos, livro didático complementar, né? Links do YouTube, entre outros. Uso da plataforma Centro de Mídias para que os alunos aí possam assistir as videoaulas de conteúdo, interagir com os professores e discutir depois os conteúdos. E o uso do chat do Classroom e, porventura, também, no meu caso, também utilizo o e-mail e o WhatsApp para interagir, orientar e ajudar os alunos aí com dúvidas. Ferramentas, né? O Google Classroom, participação deles aí, são os critérios de avaliação. Então, a devolutiva, a interação, a participação ativa deles, tanto no centro de mídias quanto no Classroom, e outras plataformas de devolutivas aí, a gente utiliza para critérios de avaliação. Tá? Recuperação, né? Orientamos aí sempre os alunos que não conseguem desenvolver as atividades, sempre tendo essa busca ativa, o que está acontecendo, né? E recuperação contínua aí prometida nas aulas presenciais. E outras atividades complementares durante as aulas remotas, para ajudar os alunos a se desenvolverem melhor. Referências, né? Centro de Mídias, apostila do aluno, guia de transição, volume 2, livro didático, também eles receberam, vídeos sugeridos, textos sugeridos, pesquisas sugeridas, tá? Sempre orientando eles a utilizar sites confiáveis e saber filtrar e sintetizar bem as informações que eles, né, pesquisam, tá? Então, agora falando um pouquinho do roteiro de estudos, esse é o material que eu mando para os alunos, que eu posto lá no Classroom, né? E eles analisam esse material, façam as devidas orientações e eles devolvem pelo Classroom, por e-mail, pelo WhatsApp, o que eles conseguirem, né? Então aqui, primeira série do ensino médio, nesse caso de hoje, tá? Semana de referências, datas de referência das aulas, objetivos já falei, né? O conteúdo aí também já falei um pouquinho, as habilidades, materiais também. Agora a sequência didática. Eu sempre explico aos alunos o passo a passo, o que eles devem realizar e desenvolver as atividades. Então, no caso aqui, né, a primeira etapa dessa sequência didática é a parte de consumo consciente, sustentável, responsabilidade socioambiental. Então, passo 1, né, o que eles devem fazer? Responder as questões que se seguem, são as primeiras questões de sondagem inicial e sensibilização do caderno do aluno. Então, tem algumas questões pessoais sobre padrões de consumo, padrões de produção, né, respostas pessoais para discutir depois. Depois tem um texto, né, do Ministério do Meio Ambiente sobre consumo consciente, também eles devem, né, o passo 2, ler esse texto e responder mais algumas questões no caderno de registro, né, baseado aí nas suas experiências pessoais e no texto. Também responder uma questão aí, refletir sobre ela, né, qual é o nosso papel na Terra e o que estamos fazendo para melhorar. Depois, o próximo passo, após essa investigação aí, essa sondagem inicial, né, eles devem aí refletir quanto às suas ações, enquanto consumidor consciente, a sua responsabilidade socioambiental, a sua atuação cidadã na sociedade, entre outras. E desenvolver aí, pensar em atitudes coletivas para tornar o planeta mais sustentável. Tudo isso registrando em seu caderno, né? Pegada ecológica, eu passo 3, né? Então, a próxima etapa seria acessar um site, eu disponibilizei o link aqui, né? Que é o pegadeecologica.org.br. Vou mostrar aqui rapidamente, que é esse site aqui. Ele tem várias perguntas, né? Sobre alimentação, moradia, bens, serviços, sobre tabaco e sobre meios de transporte. Para facilitar, né, o site ele demora um pouco para carregar, eu coloquei aqui nesse PowerPoint, só para vocês terem uma ideia do tipo de perguntas. Então, o aluno, ele entra nesse site, né, e vai respondendo as perguntas ali baseado nos seus hábitos de vida, nos seus hábitos de consumo. Então, por exemplo, né, na parte de alimentação, a primeira pergunta seria, né, aqui tem os conceitos de pegada ecológica, tá? Não vamos entrar nisso, mas a parte do questionário em si no site pergunta como é a sua dieta, né? Vegana, vegetariana, entre outros. Como é a sua moradia, uma série de perguntas sobre a sua casa, tá? Sobre serviços que você utiliza em sua casa ou fora, sobre bens diversos, né? Então tem uma série de perguntas que o aluno vai preenchendo ali. Se você fuma ou não e os meios de transporte que você utiliza, tá? E no final
ele dá um resultado assim, ele faz um cálculo, se todas as pessoas tivessem o seu estilo de vida parecido com o seu, quantos planetas seriam necessários? E aqui ele compara a sua pegada ecológica com a média brasileira, a média global, né? E faz um gráfico bem interessante para discutir depois sobre a distribuição aí, né, o percentual de distribuição dos seus hábitos de vida em geral de consumo naqueles itens que ele perguntou lá. Nesse caso aqui é o meu, pelo fato de ser onívora, né, e ter carro, usar o carro para tudo, precisaria de 1,41 planetas, né? Então, aí depois ele dá as recomendações. No meu caso aqui foi transporte, né, que foi o que pesou mais, usar o carro. Então aqui ele deu algumas recomendações: caminhar, pedalar, usar o transporte público, dar caronas. A parte de alimentação, né, ele fala quanto a produção de carne é prejudicial para o planeta e dá algumas recomendações. Então, aí os alunos preenchem na internet, né? Ele consegue dar esses resultados bem interessantes que eles levam para reflexão depois, né? Bom, depois de terminado esse teste, eu pedi, produza um painel em seu caderno em formato de mapa mental, né, com dicas de como reduzir a pegada ecológica. Tá? E o último passo seria assistir o curta-metragem das Flores, bem conhecido aí do pessoal de ciências da natureza, né, que ele trabalha em vários temas, a parte ambiental, consumo, desperdício, descarte inadequado de lixo, doenças, entre outros, e também a parte social, né, a desigualdade social, a fome, a miséria, a exposição das pessoas às doenças, entre outros. Então, tem uma série de reflexões nesse documentário aí. Então, aqui tem o link, os alunos assistem o documentário e depois escrevem um pouco, né, faz um texto sobre as questões ambientais e sociais abordadas nesse documentário. Tá? E também, sempre a gente coloca, né, para eles assistirem as aulas no aplicativo Centro de Mídias. Eu faço recorte aí das datas, horários em que teriam as aulas de biologia, sempre mando para eles. E depois tirar, né, trazer as discussões, as dúvidas que tenha lá no próprio chat do Centro de Mídias, ou no chat mural do Classroom, ou WhatsApp, ou e-mail, né, o que for melhor aí para o aluno ter acesso, tá? Avaliação, já falei um pouquinho, participação ativa nas aulas e atividades. Eles devem aí fazer o caderno do aluno, caderno de registro, fazer textos, atividades separadas, tirar foto de tudo e devolver pelo Classroom, e-mail ou WhatsApp. No meu caso, né? Aí cada professor adota aí a sua metodologia, o seu jeito de entrega e feedback que achar melhor. Ok? Então, essa parte é o que é enviado para eles. E aqui eu montei também uma apresentação rápida sobre um pouquinho das devolutivas, né? Então, alguns é por e-mail, outros pelo WhatsApp, outros pelo Classroom mesmo. Então, é variável, tá? Aí depois a gente traz as devidas discussões. Então, da parte do teste que eles fizeram da pegada ecológica, eles mandaram, porque eu não tenho acesso ao que eles vão responder lá, né? Então, eles mandaram para mim aí alguns, né? Nem todos mandam, infelizmente, os resultados do que eles marcaram lá no teste, né? Dos itens relacionados à pegada ecológica, tá? Aqui tem o mapa mental, né? Com dicas aí de como reduzir a pegada ecológica. Eles tiraram fotos e me enviaram. Então, tem exemplos de alguns alunos, né, que fizeram a devolutiva. E aqui um pequeno texto, né, um pequeno relato aí, comparando as questões ambientais e sociais que o documentário Vidas Flores traz para nós. Bom, então, eu acho que é um pouquinho disso que eu queria mostrar para vocês, né, a forma que cada professor trabalha na própria escola é diferenciado, cada um com a sua metodologia, e eu acho que está funcionando bem em relação ao Classroom. Infelizmente, não é todos que devolvem as atividades, a gente sabe disso, mas na medida do possível a gente está acompanhando e orientando os alunos. Tá? Então, era isso. Muito obrigada pela atenção, pela oportunidade de falar um pouquinho hoje aqui com vocês. E tenham um bom dia e uma boa semana. Muito obrigada. Dando continuidade, então, neste momento, eu vou passar a palavra para a Maria Camila, para que ela possa fazer aí a socialização da prática que ela vem desenvolvendo lá no Rogério Lázaro e as disciplinas que ela trabalha, ciências e biologia. Olá a todos, meu nome é Camila, eu sou professora de ciências da Escola Rogério Lázaro Toqueton, em Itu,
E eu vim aqui hoje para apresentar para vocês uma prática pedagógica minha, cujo tema é Vida e Evolução, é o tema do 6º ano, sobre a célula como unidade básica dos seres vivos, com a habilidade de identificar a organização básica da célula por meio de imagens digitais, através de análise de vídeos, através de conversas, através das aulas do Centro de Mídias. Então, é uma habilidade que contempla vários aspectos em relação à célula, diferenciar as células eucarionte das células procariontes, seres unicelulares de seres pluricelulares, e aprender sobre as organelas celulares e a função que elas realizam dentro da célula. Então, a sequência de atividades, ela começa através das aulas que são transmitidas pelo Centro de Mídias. Os alunos assistem às aulas do Centro de Mídias de segunda-feira. Dessa semana, nós temos uma reunião online pelo Teams para complementar o tema que eles estudaram. Então, nessa aula online, eu reforço alguns assuntos, alguns temas que foram tratados no Centro de Mídias. Eu coloco bastante a parte visual, de imagens, onde a gente possa discutir algumas questões em relação ao tema abordado. Os alunos, eles podem participar da aula, comentando, se expondo. Eu faço muitos questionamentos nesta aula online. E a atividade, ela se encerra, então, com um produto final, que é a entrega das atividades via formulário Google, onde a escola tem um site. Nesse site, nós, professores, encaminhamos semanalmente uma atividade que é inserido dentro do site. A atividade é toda feita no formulário. Então, no formulário, a gente tem leitura de texto, tem vídeos para assistir em relação ao tema, e também tem a parte onde os alunos praticam, fazem na parte prática, para depois inserir dentro do formulário através de um upload de arquivos, uma foto ou algum vídeo que eles tenham produzido, para que a gente possa receber e dar o feedback. Aí, na próxima semana, após a aula do Centro de Mídias, eu faço novamente a complementação do tema e apresento o feedback das atividades via Google Formulários. Então, para essa atividade das células, os alunos, além de terem que responder questões em relação às células, eles também foram desafiados a construir um modelo celular. Então, eu mostrei para eles um modelo de célula já pronto, como uma forma de incentivar, né, aos alunos. Então, eu tenho essa célula aqui que foi construída por um aluno no ano passado, que eu guardei. Então, ele usou uma bola de isopor, né, e vários outros materiais. A gente pode ver aqui linha, clipes, botão, lantejola. Então, eu deixo bem à vontade os alunos em relação aos materiais que eles podem usar. Dou bastante dicas e sugestões sobre isso. Aí eu mostro uma outra também que foi feita também com isopor, né? Com bola de isopor, aí tem miçanga. Os alunos podem usar aqui feijão, né? Pedacinhos de plástico para poder montar o seu modelo de célula eucarionte. E tendo que identificar as organelas celulares com plaquinhas, né, para que ele possa, após a semana seguinte, fazer a apresentação desse modelo de célula. Então, eu coloco a imagem do modelo de célula do aluno e peço para que ele explique para os demais alunos que estão na aula e estão vendo e ouvindo como que ele desenvolveu esse modelo de célula eucarionte. Então, as aulas são feitas dessa forma. Essa seria a minha boa prática. Bom dia a todos, estou iniciando a gravação da aula. Lembrando que essa aula nós vamos retomar o assunto sobre as células e depois vamos falar sobre a organização dos seres vivos. Então, fazemos uma retomada dos assuntos sobre a célula. Então, a gente fez essa atividade, né, que falava um pouco aí sobre as células. Aí eu tenho dois tipos de célula. Qual é a célula procarionte? É a A ou é a B? É a... A célula procarionte é a célula A, porque ela não tem núcleo organizado. Olha como que está o material genético, que é o DNA, está tudo solto aqui no citoplasma. Olha a célula eucarionte, olha o núcleo dela aqui, bonitinho, no meio da célula. Tá? Então, a célula procarionte é a célula das bactérias, e a célula eucarionte é a célula dos animais e dos vegetais. Aqui eu tenho os três tipos de célula. Eu tenho uma célula animal, que é a número 1,
uma célula vegetal, que ela é mais quadrada, é a número 2, e a célula bacteriana, que é a número 3. Aqui a gente tem uma célula eucarionte, e tem aqui destacado as 3 organelas, que são as principais. A organela A, que é todo esse espaço aqui, é chamado de citoplasma, que é um material gelatinoso, que serve para separar uma organela da outra. A B é a membrana plasmática e a C é o núcleo da célula. Aqui eu tenho de novo 2 células, uma animal e uma vegetal. Lembra que a célula vegetal é aquela que é mais quadrada. Nela tem uma organela importante chamada vacúolo. E tem também aqui cloroplasto, que é uma organela que faz a fotossíntese, além também de ter parede celular, tá? Que é essa parede verde aqui. Então, essas são as 3 organelas que tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Também vimos essas 4 imagens de células vistas do microscópio. A célula A, que é uma célula vegetal, porque ela tem cloroplasto, que é essa organela verde. A célula verdona aqui, que ela é quadrada, vejo que ela lembra um tijolo, é uma célula também vegetal. A célula B, que é uma célula sanguínea, é o glóbulo vermelho do sangue, né? A gente vê um núcleo destacado, uma bolinha bem rosa no centro dela. E aqui eu vejo uma outra célula animal com um núcleo bem grandão, vermelho, no centro dela. Então, tudo isso a gente viu na última aula. Vou mostrar para vocês a atividade do formulário. Está na tela aí de vocês. Dê uma olhada como ele aparece. Então, aparece lá o núcleo, a membrana plasmática, o citoplasma, a mitocôndria, o ribossomo, o lisossomo, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o vacúolo e o cloroplasto. Para cada uma dessas organelas, aqui em cima tem uma função. Então, o núcleo, ele faz o quê? Armazena e transporta a substância? Não. Então, não é aqui que eu vou marcar. Ele controla a entrada e saída de substância da célula? Não. Quem faz isso é o citoplasma. Ele produz proteínas para a célula? Não. Quem faz isso é o ribossomo. Ele é responsável pela respiração celular? Não. Quem faz isso é a mitocôndria. Então, aqui o núcleo, ele faz o quê? Controla todas as atividades celulares e armazena o DNA? Sim. Então, é aqui que eu vou marcar a resposta. A membrana plasmática é nessa linha que eu vou ter que responder sobre ela. Então, o que ela faz? A membrana controla a entrada e saída de substância. Então, eu marco a resposta certa. E o citoplasma? O citoplasma não está aqui. Então, eu vou ter que ir lá na barra de rolagem, mexer para me encontrar a função do citoplasma. Ele é responsável pela digestão? Não. Ele é um material gelatinoso? É. Então, o citoplasma é aqui que eu vou marcar. E é assim que eu vou fazer, porque você pode só marcar uma resposta por linha. Então, vocês têm que prestar e tomar cuidado quando tiver essas atividades aí desse tipo, ok? Sim. Sim. Então, essa foi a atividade aqui do formulário que eu queria mostrar para vocês. Aqui foram as células, então, que vocês construíram, tá? Marisabel, como que você fez? A sua célula é comestível? Sim, eu fiz como uma pizza. Eu fiz com todas as coisas comestíveis em cima. E depois você comeu essa célula? Sim. Sim, ó, que legal. E aí, o que é esse molho branco? É um molho do quê? De creme de leite? De requeijão? Creme de leite. Ai, que delícia. Ficou muito bonita a sua célula, viu? Parabéns pela sua ideia aí de ter feito uma célula comestível. Obrigada. Catherine. Oi, professora. Oi, querida. Explica pra gente a sua célula. Eu usei um pote de acrílico, massinha. Só isso mesmo. E aí ela fez até a legenda aqui, né? Do lado, com as organelas, né? Ó, complexo de Golgi, a membrana plasmática. Ficou bem bonito porque ficou transparente o dela, né? Deu uma outra cara para a célula. Parabéns, ficou linda. Oliver, explica aí pra gente a sua célula. Bom, eu peguei uma bola de isopor, pintei de azul, passei um EVA por dentro para ser o citoplasma, né?
Depois eu peguei um barbante para fazer todas essas partes aqui. Eu recortei os pedacinhos de papel, de EVA, para fazer os libossomos, as mitocôndrias, os váculos. E depois, por último, eu imprimi uma foto da célula, peguei uma caixa de pizza, coloquei por baixo, coloquei meu nome aqui, fiz uma plaquinha de EVA aqui da célula animal. Muito bem, Fê, ficou um suporte, né, para essa célula. Explica aí pra gente, Gabriele. Eu fiz o bolo, aí eu coloquei fine e marshmallow pra fazer as organelas. Na outra, eu usei bola de isopor e massinha. Muito bem. E você comeu esse bolo depois? Aham. Ah, que delícia. Muito linda. Parabéns, viu? Para os dois Obrigada. aí. Então, aqui são os modelos que vocês fizeram, só a imagem deles. Olha que bonitos, né? Um mais colorido que o outro. Tá? Olha só. Olha do Eduardo, dá para ver melhor agora, que ele fez gelatina azul aqui, né? Tudo comestível, gostoso. Aqui também, olha só. Né? Olha cada uma mais bonita que a outra. Aqui as outras, ó, do pessoal. Ó, da Manuela aqui dá para ver melhor. Olha que bonita que ficou. Olha aqui as outras, né? Uma mais bonita que a outra, gente. Olha isso. Muito obrigado a todos pela participação, pela paciência e pela audiência. Beleza, gente? Então tá bom. Tá bom. Um beijo a todos. Bom final de semana. Tchau. Bom, pessoal, chegamos à conclusão de mais uma TPC. Agradecemos a sua atenção. Agradecemos em especial a participação da professora Jaqueline e da professora Maria Camila, que prontamente aceitaram o nosso convite neste momento. Solicitamos agora que você preencha o estacionamento de dúvidas através do QR Code ou através do link que está aqui na sua tela. Um abraço a todos, tenham um excelente dia de trabalho, até a próxima!